Hoje nós temos uma participação especial no nosso programa. Temos aqui o pastor Tailan Andrade, da Assembleia de Deus Independente. Tailan, você pode dar uma boa noite ao pessoal? A paz do Senhor, o Wallace, o Brendel, que Amém. Deus venha continuar lhe abençoando de uma forma poderosa. Boa noite a todos os ouvintes que estão agora nos ouvindo na FM. Que Jesus venha dar um dia especial para cada um de vocês. Amém. É uma satisfação para nós do Palavra da Salvação estar com você, Tailan, um grande pastor. Para quem não sabe, Tailan é um dos grandes pastores, né, jovens aqui de Piauí, Bahia, um pastor promissor, de caráter, já bastante conhecido aqui na nossa região, e por isso sentimos a necessidade de trazer esse homem de Deus para anunciar, né, o Evangelho, a palavra de salvação. Um abraço à família do pastor Quero Tailan. dizer que é uma honra estar aqui podendo anunciar um pouco das grandes maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Amém. E respondendo a sua pergunta, eu sou daqui mesmo, da cidade de Piauí, Bahia. Ministério que você faz parte? Ministério, Assembleia de Deus, Ministério Independente. Oh, glória! Tenho por presidente o pastor Paulo Silva. Um abraço para o pastor Paulo Silva aí, pessoal. Glória a Deus. Pastor Tailan, quanto tempo você tem de evangélico? Você é pastor? Como que começou assim o seu ministério pastoral, né? Sua caminhada? Fala pra gente um Bom, pouquinho. de cristão mesmo, convertido, eu tenho 8 anos. Amém. Eu me converti com 19 anos. Com cerca de 3 a 4 meses eu desci as águas. Amém. Com cerca de 5 a 6 meses fui batizado no Espírito Santo e no fogo. Glória a E Deus. desde aí então começou a arder no meu coração a chamada, um fogo incessante no meu peito. E eu sempre fui um servo na casa de Deus. Amém. Isso é importante. Eu sempre falo que Deus tem sido bondoso comigo e misericordioso. Amém. Porque desde quando eu me converti, desde quando eu passei a ser cristão de uma forma genuína, eu decidi servir ao Senhor. Eu decidi se entregar. Eu costumo dizer que eu estou entregando a minha juventude diante do altar do Senhor. Passei por todos os processos. Eu fui porteiro, eu fui cooperador, eu fui diácono, eu fui professor da escola bíblica dominical, eu fui líder dos jovens, participei de tudo, ciclo de oração, fui ungido a presbítero, fui ungido a pastor evangelista. Eu posso dizer que não existe nada mais agradável do que a gente poder servir ao Senhor. Na verdade, a honra é nossa. Amém. Muita gente acha que faz as coisas, a obra de Deus, por obrigação. Mas, na verdade, é um privilégio nosso estar aqui na terra servindo como embaixador de Cristo. Amém. Na terra. Nós estamos a serviço de um reino e de um Senhor. E a qualquer momento Ele irá buscar o povo que está hoje trabalhando, que está sofrendo por amor do seu nome. Então, para mim é uma honra servir a casa do Senhor. Amém. E, inclusive, quem me ungiu a pastor evangelista foi o pastor Paulo Silva, vai fazer agora 3 anos. Amém. E em tudo, o nome do Senhor tem sido glorificado em nossa vida. Glória a Deus. Tailan, então você traz um pensamento importante aqui, rapidinho. O reino de Deus, ele é processual, então, né? Processual. Ele é quer dizer, não é só assim eu chegar e sentar na janela. Então, Tailan, o que é preciso para ser pastor, né? Você falou que você passou por toda uma, né, porteiro, você foi diácono, você foi professor. E o que foi preciso, né? O que bateu ali na cabeça do pastor Paulo, e hoje qual é a tua concepção como pastor também? Não, tem que ungir, ele tem que ser pastor. Então o que é preciso para ser um pastor? Bom, primeiro, vivemos uma época de pessoas leigas na palavra de Deus. As pessoas, por falta de conhecimento, pecam muito. Sim. E a gente tem base bíblica em Jesus. Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites para selecionar, para escolher 12 discípulos. Sim. Hoje em dia as pessoas saem levantando, ungindo, porque é amigo do pastor, porque é parente do pastor, porque o irmão prega. Mas não é só pregar. A Bíblia diz que o obreiro deve manusear bem a palavra de Deus, não tendo do que se envergonhar. E o reino de Deus, os dons espirituais são dados a cada um de nós,
para ser levantado a cargos. Muitas pessoas têm até uma deficiência em entender o que é ser um obreiro. O que é que eles pensam? Eu quero ter um cargo na igreja porque esse cargo eu vou me destacar. Não. Na verdade, quanto maior for seu cargo, mais servo você tem que ser. Então eu acho que para ser um pastor, para ser ungido de Deus, ser um pastor escolhido para conduzir vidas, que estamos falando não é de brinquedos, não é de conduzir uma loja, conduzir um mercado, é você auxiliar vidas a encontrar o caminho estreito e chegar rumo ao céu. Para ser um pastor tem que primeiramente ser escolhido por Deus. Você não pode ser escolhido por homens, tem que ser escolhido por Deus. E quando eu fui ungido a pastor evangelista, eu já vinha há 3 anos pastoreando a congregação central, que fica ali ao lado de Mário Lange. Então, pessoas também pensam que eu vou ser ungido para mim trabalhar, mas não. Você tem que trabalhar para ser ungido. Na verdade, todas as unções que Deus, pela misericórdia, me concedeu, por exemplo, quando eu fui ser ungido a diácono, eu já havia muito tempo pregando, louvando, servindo ao pastor, levando água para o pastor, olhando as crianças da igreja. Quando a unção veio, foi apenas mérito do reconhecimento do que eu tinha vindo feito há alguns anos. Sim. Então, para ser pastor, tem que ter caráter, tem que ter muita disciplina, tem que ser homem de uma só esposa, tem que ter uma vida digna diante da sociedade, porque nós devemos ter uma vida transparente, porque somos exemplo. Eu costumo dizer que um pastor cuida de 100 ovelhas, mas 100 ovelhas não cuida de um pastor. O pastor tem que ser ouvinte, tem que ser psicólogo, tem que ser amigo, tem que ser pai. O pastor, na verdade, ele vive o que a Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para você aceitar um chamado de pastoreado, nós temos que entender que vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do nosso tempo, de sonhos, de metas, de propósito. E o processo para você chegar ao ponto de Deus reconhecer você como pastor é muito dolorido. Você vai passar por solidão, por aflições, por angústias. Muitas das vezes você vai ajudar pessoas e as pessoas vão lhe decepcionar. E mesmo assim você tem que ter a natureza de Cristo. Não deixar as naturezas ruins contaminar a sua. Buscando sempre ser um representante fiel daquele que te chamou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, você está me falando que o autêntico pastor, ele trabalha primeiro, ele começa trabalhando, servindo, se diminuindo, sendo servo, né? Exatamente. Então não é aquela concepção de que eu sou meramente o líder. Não, eu sou o servo, eu sou o menor aqui, eu sirvo, né? Eu sou igual a qualquer um de vocês em alguns termos, né? E o mais interessante, para finalizar essa segunda pergunta, Tailan, é que você vai falar que o processo é doloroso. Muito doloroso. E que, então, tem muitos pastores que têm que ter o cuidado para não estar interpretando o reino de Deus como a terra. E o reino de Deus é o céu. É o céu. Na verdade, pastorear, nós não temos que ter benefícios ao pastorear. Ao contrário, nós temos que servir com os nossos benefícios, com a nossa sabedoria. Há quem dizem por aí, eu até fui criticado quando eu estava estudando curso teológico, escatológico, no trabalho. Alguns diziam assim: Tailan, tu está estudando teologia para ser pastor, né? Como se um curso teológico desse uma unção de pastor. Não. O curso teológico vai te dar conhecimento, vai te dar sabedoria, vai te dar profundidade daquilo que você vai ensinar embasado na palavra. Mas a chamada, a intimidade, a unção, quem dá é o Senhor, através da nossa busca contínua em oração, em jejum, em vigilância. Então, e a pessoa, se essa moda pega, qualquer pessoa que fizesse um curso teológico se nomeasse pastor. Na verdade, até pode ser pastor, mas o pastor de ovelhas, aquele que vai entrar pela porta estreita, aquele que vai padecer acerca das coisas do reino, que a Bíblia diz que naquele grande dia serão separados os falsos e os verdadeiros. Isso. Então nós temos que ter muito cuidado com as diretrizes que o mundo, que o sistema tem colocado. Uma adequação social, né? E assim, muitas pessoas têm pecado por isso. Fazem um curso, acabam se empolgando pelo conhecimento e abrem uma congregação. Mas a pessoa não passou pelo processo, não passou pela experiência, não passou pelas coisas da vida. Por exemplo, quando Davi esteve diante de Golias, para Davi Golias não era nada, porque ele conhecia o tamanho do Deus.
antes de Davi enfrentar Golias, já tinha enfrentado Urso e Leão. Ou seja, no anonimato, eu já tinha vindo com Davi um processo, um preparamento, dando estrutura, dando currículo a Davi. Então, eu chego a dizer que para pastorear, nós temos que ter uma certa experiência com Deus. E muitas das vezes, o processo traz muitas lágrimas, muitas noites de sofrimento. Mas em tudo, eu glorifico ao Senhor. Porque cada aflição que Ele tem feito eu passar, não são comparadas com as coisas futuras que há de vir, falando assim do arrebatamento. Tailan, antes de eu passar para a terceira pergunta, eu gostaria de finalizar esse segundo quadro, né? Pode parecer besteira, pessoal, o que eu vou dizer é muito óbvio, né? Mas ser pastor é ser um apacentador de ovelhas. Wallace, mas é isso que é ser pastor? Eu sei que é isso, mas por que eu estou reforçando? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus ressuscitou, foi até Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: te amo, Senhor. Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me ama? Ele disse: Senhor, eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me ama? Pelo que Pedro se entristeceu, porque pela terceira vez Jesus perguntara, ora, sendo que 3 vezes ele havia negado o Senhor. Mas qual era a preocupação de Jesus? Não era com o que Pedro tinha feito com ele. Jesus já tinha um coração. Jesus é Deus. O coração de Jesus não se inflama. O coração de Jesus não tem mágoa. Quem tem mágoa muitas vezes é o nosso coração. A preocupação de Jesus para com Pedro: Pedro, a maior demonstração de amor que você tem comigo não é me negar ou não negar. É simplesmente você apacentar as minhas ovelhas. Então, quando Jesus perguntou pela terceira vez, disse Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. E aí Jesus chega e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Meu querido pastor que está me ouvindo em casa agora, a maior demonstração que você pode dar para Jesus e para todos esses que estão aí, teus vizinhos, teus colegas, teus amigos, aqueles que você não conhece, é apacentá-los com amor. Amar a Cristo é apacentar as suas ovelhas com amor e naquele dia apresentar, como Jesus na oração de João 17 disse: Pai, aqui está aqueles que tu me entregaste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, que foi Judas. Mas Jesus deu conta de todas as ovelhas. Tailan, vamos para a terceira pergunta. Por que eu devo obedecer o pastor? Por que eu devo obedecer o pastor? Porque o pastor é uma liderança constituída por Deus. E uma vez que a desobediência sempre traz coisas ruins. Todas as vezes que nós quebramos princípios e acabamos desobedecendo a Deus, sempre vem um juízo. Porque o que a gente planta, a gente colhe. E se Deus tem levantado, porque existem muitos pastores que são fiéis, que têm honrado o chamado, honrado o cajado, que assim Deus o confiou. E se a gente não obedecer ao pastor que a gente vê, que a gente pode tocar, que a gente pode conhecer ele visivelmente, como podemos obedecer a Deus que a gente vê por fé, que a gente vê por testemunhos? Então, dificilmente alguém que não consegue obedecer o pastor irá obedecer a palavra de Deus.